Bom dia, irmãos. Graças à paz do Senhor Jesus. É sempre bom retornar a esse local e rever os nossos irmãos. É sempre bom. E hoje, de maneira especial, a casa está cheia, né? Diante do momento que nós estamos vivendo, diante de decreto das autoridades, os irmãos estão aqui na casa do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer aí ao pastor Alexandre pelo convite e a todos os irmãos que, quando a gente chega neste local, é bem recebido como se fôssemos alguém importante. Trago um abraço aqui da minha família. Minha esposa veio comigo, mas ela está muito cansada e ficou na minha mãe. Foi dar uma quebrada. A gente está vindo aí de uma rotina muito puxado. Ontem nós tivemos um encontro de casais na Igreja Batista da Vila do Pinheiro. O pastor daquela igreja nos convidou para estar trabalhando com os casais ali. Então todo mês nós nos reunimos com aqueles casais e a gente chega cedo na igreja para poder arrumar tudo, e isso realmente é muito cansativo, mas é com muita alegria, irmãos, que nós estamos aqui. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto que tem falado muito ao meu coração nesses dias. Na verdade, a primeira vez que eu preguei sobre esse texto foi aqui, quando eu ainda era daqui de Lucas, só que numa outra perspectiva. E no início de fevereiro, obrigado, meu irmão. Obrigado. No início de fevereiro, nós fomos contratados para estar trabalhando com Esperança Rio. Esperança Rio é um projeto em parceria com a Associação Beligram. Vai estar promovendo na nossa cidade um impacto evangelístico. E de fevereiro para cá eu tenho tido a oportunidade de conversar com alguns pastores em algumas igrejas, alguns eventos. E esse texto ele tem falado ao meu coração justamente por tudo que eu tenho visto e ouvido. Nós tivemos lá na nossa igreja a Semana do Poder, onde a semana inteira tivemos pregadores de fora. E incrível que eram pessoas de denominações diferentes, de visões diferentes, textos diferentes, mas que no final a mensagem apontava para uma direção. E teve momentos ali que eu fiquei muito impactado com o que eu ouvi. Na segunda-feira da Semana do Poder, nós tivemos ali o Oswaldo Lobo, que é um pastor lá de Curitiba, que trabalha com batalha espiritual. Na terça-feira nós tivemos o Fernandinho, aquele cantor. Na quarta-feira, a Camila Barros. Na quinta-feira foi o Ricardo Robortella, pastor. Na sexta tivemos a Viviane Martinello e no sábado o André Aquino. E foi uma semana assim muito impactante diante daquilo que nós ouvimos e de um alerta que nós tivemos ali da parte de Deus do que está para acontecer, irmãos. E esse texto, ele já vinha falando comigo nessa perspectiva. E aí, quando nós tivemos o encontro com aquelas palavras que nós recebemos, aquilo só corroborou com aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa experiência que eu tenho vivido através desse texto. E eu gostaria que os irmãos tivessem o mesmo sentimento que eu tenho tido nesses dias. Uma palavra que me chamou muita atenção, irmãos, foi do Ricardo Robortella, que ele estava morando nos Estados Unidos e ele trabalha com missões. E ele disse o seguinte, que ele viajou por 40 países diferentes, 40 países. Em todos os países que ele esteve, todo mundo perguntava para ele o seguinte: meu irmão, o que está acontecendo com o Brasil? E ele ficava assim meio que preocupado, porque a primeira coisa que vem na nossa mente, quando fala o que está acontecendo com o Brasil, a gente pensa logo em quê? Em questões políticas. A gente pensa em quê? No número de mortes que tem assolado a nossa nação. Mas o que chamou a atenção na fala dele é que as pessoas que perguntavam isso a ele diziam o seguinte: é porque vai acontecer algo da parte de Deus naquela nação. O Senhor está preparando algo que vai impactar o mundo a partir do Brasil. E isso então me chamou a atenção por tudo aquilo que esse texto tem falado ao meu coração. Irmãos, de fevereiro para cá, os lugares que eu tenho pregado só tem falado sobre esse texto. Só tem falado sobre esse texto.
E aí quando foi ontem, nós estávamos lá na Rocinha, e o pastor Cris, que é o vice-presidente da Associação Billy Graham, estava conosco. Ele é americano, e na apresentação do Esperança Rio, ele pregou também. E ele falou algo que mexeu comigo, que ele falou assim: lá no meu país, nos Estados Unidos, as igrejas estão se afundando. Mas no Brasil, as igrejas estão no sentido contrário. No Brasil, as igrejas estão vibrando. No Brasil, as igrejas estão entendendo esse momento. Irmãos, isso é muito sério. E esse texto, ele retrata isso. A campanha de missões esse ano é Vivendo o Poder. Bota aí, Gabriel, por gentileza. Vivendo o Poder de Transformar, não é isso? É Vivendo o Poder de Transformar. Viva o poder de transformar. É porque a gente não tem noção do que isso significa. Nós não temos noção do que significa ter um encontro marcante com o Senhor, que muda a trajetória da nossa vida. Nós não temos noção do impacto que isso possa causar em uma sociedade, irmãos. Nós não temos noção da transformação que através desse encontro, que é poderoso, o mundo pode ser restaurado. Irmãos, nós estamos vivendo um momento no mundo muito complicado, moralmente falando, espiritualmente então nem se fala. É só olhar o que está acontecendo no mundo inteiro, é só olhar. E por que não olhar para dentro da nossa nação? E sabe o que me chama a atenção? Que quando nós atentamos para a história dos avivamentos, todos eles, sem exceção, aconteceu no momento que a nação estava vivendo coisas terríveis e semelhantes que nós estamos vivendo. Quando moralmente a nação estava em declínio, quando espiritualmente a nação já não se preocupava mais em agradar ao Senhor, quando pessoalmente as pessoas estavam vivendo as suas vidas de acordo com o que achavam que era certo, Deus levantava uma pessoa, levantava um grupo de pessoas dispostas a buscar, a clamar, e a partir daquele grupo de pessoas, ou de uma pessoa, ele fazia uma mudança na nação, irmãos. E eu vou dizer o que eu acredito. Eu acredito que chegou a nossa hora. Eu acredito que chegou a nossa vez de transformar essa nação. E eu vou dizer por que eu acredito. Isaías 6, de 1 a 8. Por gentileza, abram suas Bíblias. Isaías 6, de 1 a 8, mesmo assentados. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença aqui. Porque mesmo sendo pecadores como nós somos, o Senhor ainda, com misericórdia, graça e amor, se revela a cada um de nós. Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Fala aos nossos corações. E que aconteçam as mudanças necessárias que nós precisamos para, ao sairmos daqui, transformar o Rio de Janeiro. Te oramos assim, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou falar com os irmãos hoje acerca do que eu acredito, do que o Senhor
tem ministrado em meu coração a partir desse texto. O texto vai dizer, no capítulo 6 de Isaías, que Isaías fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E a primeira coisa que chama atenção aqui, irmãos, é que Isaías ele usa uma referência no dia da sua experiência marcante, que foi o ano que morreu o rei Uzias. O rei Uzias ele foi um grande rei que teve em Israel. Ele reinou durante 52 anos, e segundo a história que a gente lê lá em 2 Crônicas, você vai perceber que Uzias ele começou a reinar ainda adolescente, e no início do seu ministério, do seu reinado, ele fez tudo como Deus havia determinado. Ele acreditou e cumpriu as promessas de Deus. E o texto vai dizer então que ele se tornou próspero. Ele constituiu ali um grande exército em Israel. O rei Uzias, ele havia reconquistado terras que os seus antepassados haviam perdido. Ele conquistou o respeito dos outros líderes, tamanha sua liderança. Mas não foi assim até o final. Porque teve um momento na vida de Uzias que ele quis fazer aquilo que não era lícito fazer. Uzias, ele quis fazer aquilo que era papel do sacerdote, que era oferecer sacrifício ao Senhor no templo. E mesmo diante das palavras de atenção, cuidado, não faça isso por parte da liderança religiosa, ele peitou, deu carteirada, porque era o rei, e foi fazer o que não era lícito. E ali começou então um problema na vida dele. Ele foi acometido de lepra. E provavelmente, o texto aqui que nós estamos lendo, essa morte do rei Uzias, foi por causa da sua lepra e por causa da sua rebeldia. E o que chama a atenção logo nessa primeira narrativa é o fato de o rei Uzias deixar de ter vivido as promessas do Senhor, a palavra do Senhor, para viver aquilo que a sua cabeça, o seu orgulho, a sua prepotência havia falado para ele. Irmão, vou te falar uma coisa para você: não abra mão dos princípios de Deus na sua vida. É a primeira coisa, é a premissa básica da vida do crente. Nós não somos nada. Você pode estudar o que você quiser, você pode conquistar o que você quiser, diante de Deus você não é nada. Nós não somos nada. Irmãos, bom seria se em tempos de pandemia nós pudéssemos entender isso. Um vírus que os olhos não podem ver, que os homens não compreendem direito do que se trata, tem assolado nações poderosas. Não existe bomba atômica, não existe PIB maior do mundo, não existe conhecimento científico. Diante de um inimigo invisível, o mundo tem se prostrado. Você imagina diante de um Deus todo-poderoso? Nós temos que botar os pezinhos no chão e entender que nós somos criaturas, que quem nos fez é Ele que tem todo o poder, toda a autoridade, irmãos. Nós temos que parar com essa mania de achar que somos alguma coisa. É uma prepotência descabida, irmãos. É porque a gente tem um carro, acha que é melhor do que quem não tem. Que palhaçada é essa? É porque temos uma casa, achamos que somos melhor do que quem não tem uma casa. Que negócio é esse? É porque nós temos saúde mental e nós achamos que quem não tem. Que negócio é esse, irmãos? Aonde nós tiramos essa ideia? O mundo está morrendo, nós estamos morrendo, irmãos. E o que está nos matando é a nossa prepotência. Meus irmãos, a soberba, ela precede a queda. Todas as vezes na história que o homem achou que fosse alguma coisa, ele caiu. Foi assim com Satanás. No dia que ele achou que poderia colocar o trono dele acima do trono de Deus, ele levou uma rasteira. No dia que Eva achou que ela seria igual a Deus, ela cometeu o maior erro da história da humanidade. Estamos aqui por causa disso. Isaías, ele fala: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Sabe o que me traz aqui essa informação, irmãos? Era um ano de choro, de luto, de morte. Um ano de pesar. Será que tem alguma semelhança com o que nós estamos vivendo, irmãos? Nós estamos vivendo 2 anos já que você não pode mais ligar a televisão, que só se fala de morte. Você vai na rede social, é morte. Você vai no mercado, é morte. O ano é de luto. Mas sabe o que me chama a atenção? Que mesmo diante de um ano pesado, difícil, Deus se manifesta. Deus, ele não precisa de circunstância, Ele é Deus. E sabe qual é o grande diferencial?
é quem está disposto a ver a manifestação dele. O texto é claro, Isaías, ele foi ao templo, e lá no templo ele viu a glória de Deus. Querido, nós sabemos que o templo no Antigo Testamento era o local da manifestação de Deus. Nós sabemos que no Antigo Testamento o templo era o local que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, iam oferecer o sacrifício por causa do povo. Nós sabemos que no Antigo Testamento tinha até na época de Moisés a tenda do encontro, o tabernáculo, porque Deus ele tinha um local específico para se manifestar, para ter um encontro com os seus filhos. Só que quando Jesus, irmãos, ele morreu naquela cruz, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. Agora não existe mais diferença entre santo e santíssimo. Na verdade, todo local que nós estamos é terra santa, porque nós somos o povo santo do Senhor, amém? Eu quero dizer com isso que independente do que está acontecendo lá fora, Deus tem se manifestado ainda hoje. Basta você olhar para o local certo. O grande problema é que nós estamos olhando para tudo que é direção. Isaías diz que ele viu o Senhor, ele olhou para o trono e viu o Senhor. Querido, você precisa botar os teus olhos aonde o Senhor está assentado, aonde a glória dele está sendo manifestada, irmãos. Querido, eu fico em crise, porque dia de domingo é o dia de louvar ao Senhor. O dia de domingo é o dia de adorar ao Senhor. É essa estrutura que nós temos, uma mentira. Quem acha que vem para aqui para adorar o Senhor é mentira. A sua adoração ela é diária. O seu louvor ele é todo dia. O que nós viemos fazer aqui é outra coisa. Sabe o que acontece, irmãos? Ainda assim, muitas vezes nós chegamos nesse local, ao invés de olhar para onde deveríamos olhar, estamos preocupados com outras coisas. Irmãos, pelo amor de Deus, para de perder tempo. Se você se propôs a sair de casa para vir à casa do Senhor, adore ao Senhor em espírito e em verdade. É para esses que o Senhor se manifesta, irmãos. Meu irmão, Deus não está preocupado com quem não acredita nele. Deus ele se manifesta, a promessa dele é para quem busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. A mulher samaritana tinha uma dúvida. Senhor, os nossos pais adoraram nesse monte, vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus fala assim, minha querida, eu vou te falar uma coisa, esquece o que teus pais disseram, esquece o que a religião te ensinou, porque vai chegar o dia, é que nem no monte de Jerusalém, nem em Jerusalém, nem no monte Carmesim vocês vão adorar é aonde vocês estiverem, sabe por quê? A adoração é em espírito e em verdade. Você consegue entender isso, irmãos? Não é um local, é o teu estado. É a maneira como você se propõe a fazer. Irmão, nós não podemos perder mais tempo, irmão. Irmão, século 21, um monte de gente morrendo. Como é que pode uma televisão bancar Big Brother, gente? E um monte de crente. Se for dia de paredão, não vem no culto. Meu irmão, que doideira, irmãos. Que coisa de maluco, as pessoas estão morrendo, é a final do campeonato, eu não quero saber, eu quero ver meu time ser campeão. Meu irmão, o que é isso? Meu irmão, tem gente que vem para esse local, senta debaixo do ar-condicionado, pega o telefone e fica trocando mensagem de WhatsApp. Que doideira! Isaías chegou no templo, irmãos, e ele viu a glória do Senhor. Ele não tirou os olhos da onde realmente fazia toda a diferença na vida dele, irmãos. E sabe o que me chama a atenção? Foi o que ele viu no templo. Uma lição para nós, irmãos. Que quando nós estamos na presença de Deus, nós temos uma postura diferente. Como eu falei que a nossa adoração no templo é no dia a dia, a nossa postura é diferente a todo dia. Isaías diz que ele vê os serafins com 6 asas. Então 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam e clamavam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Irmãos, olha que canção maravilhosa, diante de um ambiente de morte, na glória de Deus, é a glória de Deus que se manifesta, é santo mesmo diante da morte, é santo diante da dificuldade, ele é santo diante das circunstâncias, e é diante dessa santidade que nós temos que nos colocar, irmãos. Irmão, para de ficar murmurando, pelo amor de Deus. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, a pessoa que murmura é porque não acredita de verdade no Deus que serve, irmãos. Quando nós lemos Salmo 139, o Davi, ele é claro em dizer que todos os nossos dias estão contados, o Senhor sabe de todos eles, e se Ele é soberano, Ele é poderoso, nem a morte pode tirar o meu louvor.
Meu irmão, tem um versículo, eu já falei aqui, eu tenho repetido ele quase que todo dia. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 14, verso 8, ele fala assim: olha, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se você não entender isso, irmãos, que você é do Senhor, e isso faz toda a diferença. Quando você estiver no mercado, que alguém chegar murmurando, você lembra que você está no Santo dos Santos. Santo, Santo, Santo é o nosso Senhor, e diante dessa santidade não há local para dor, irmãos, porque o mais importante é declarar que Ele é santo. Os anjos, os serafins, eles tinham reverência, os pés estavam cobertos, o rosto coberto, isso é reverência e adoração. Eles faziam isso o tempo todo na presença de Deus. E na presença de Deus, a nossa postura é diferente, sabe por quê? Nós dizemos que Ele está, o texto fala que a glória dele enchia toda a terra, diante de um cenário de morte. A glória de Deus enche toda a terra. E aí, sabe o que a gente faz diante dessa glória? Fica perdendo tempo falando da vida alheia. Fica perdendo tempo na rede social com um monte de assunto que não leva a lugar nenhum. Fica perdendo tempo brigando com sogra, com nora, com genro, com marido. Irmão, pelo amor de Deus, irmãos, nós estamos morrendo, irmãos. O mundo está clamando por socorro. Paulo, ele diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, irmãos. Ela está gemendo. O seu vizinho, se você abrir a sua boca e falar para ele que Jesus o ama, isso pode mudar a história dele. Irmãos, nós temos visto coisas. Essa semana, o pessoal do Esperança, eu não fui nessa, foram lá no Dona Marta, na sexta-feira, lá em cima do Morro Dona Marta. E o pastor Cris estava, pastor Davidson e a turma, e foram lá em cima. E na subida, eles tiveram um encontro com os meninos que trabalham no tráfico. Interessante que o pastor Cris foi orar por um daqueles traficantes. E quando ele começou a orar, aquele jovem começou a chorar, irmãos. Diante do poder bélico que ele estava, ele não resistiu ao poder do Espírito Santo. Se você não entender isso, irmãos, você vai ficar com medo quando o cara passar com um fuzil na tua frente. Se você não entender que aquela arma não é nada diante do Espírito Santo que habita em você, esquece. Esquece. E sabe o que é que me chama a atenção? É o desejo de Deus de se manifestar. Porque estamos perdendo tempo e Deus está vibrando pelo dia que nós pararmos tudo e olhar para Ele no desejo de ver a glória dEle. Porque desde a criação do mundo, o desejo de Deus é se manifestar. Porque o que Ele quer com cada um de nós é um encontro pessoal. O que Ele busca de cada um de nós é intimidade. Meu irmão, isso é uma loucura na minha cabeça. Porque eu imagino um Deus poderoso, parece que está pedindo, por favor, olha para mim, por favor, se relaciona comigo. Ele não precisa disso, irmãos. Deus, Ele não precisa de nenhum de nós. A natureza glorifica o nosso Deus. O universo inteiro adora ao Senhor. Você acha quem é você? Como diz o outro na fila do pão, vai ficar fazendo charminho. O Senhor está lá, os anjos santo, 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 e você está aqui. Não estou muito interessado não. Eu vou me preocupar com outras coisas. Irmão, para com esse negócio. Existe um desejo de Deus que nós possamos nos relacionar com Ele de forma íntima. E isso vai fazer diferença na minha vida e na sua vida. Vou dar exemplos para vocês. Você lembra no capítulo, no livro de Jó? No início do capítulo, quando Deus fala assim para Satanás: olha o meu servo Jó. Meu irmão, você conhece na história da Bíblia outra pessoa que Deus tenha dado testemunho a respeito dele? Pois deu Deus por causa de Jó. Olha meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus. Aí Satanás fala assim: é mole, o cara é rico, um monte de filhos, cheio de gado, tira dele para ver se ele vai blasfemar na tua cara.
Aí Deus fala assim, beleza, vai lá, faz o que você quiser, só não toca na vida do meu servo. E aí a gente conhece a história. Jó passa pelo aquele vento negativo, e aí ele fala assim num dado momento: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Quando eu vejo isso, eu falo assim, caramba, esse camarada, ele tinha uma intimidade com Deus sobre-humana, sobrenatural. E aí você continua lendo todo o capítulo, todo o livro de Jó. Quando chega lá no capítulo 42, irmãos, tem uma revelação de Jó que me chama a atenção e me choca. É que ele fala assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meu irmão, Jó, ele começa, Deus dando testemunho dele, passa por uma prova, no meio da prova ele dá um testemunho de que Deus vai se levantar, mas é no final que ele fala assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar. Que história é essa, irmãos? Porque alguns de nós vivemos experiências, porque Deus é benevolente, porque Deus, ele é misericordioso, mas é só porque a gente ouve. A gente costuma se emocionar e se arrepiar com o testemunho dos outros. O que Jó está dizendo é que ele viveu a experiência, agora ele pode testemunhar daquilo que os olhos deles viram. Quando foi a última vez, irmãos, que você realmente deu um testemunho da sua vida em relação ao que você vive com Deus? Não precisa falar nada comigo, não. Porque eu conheço pessoas que nunca contaram um testemunho pessoal, e são crentes a vida inteira. Sabe por quê? Porque não perceberam a manifestação da glória de Deus. Quando você lê o primeiro capítulo de Isaías, você percebe que é nesse contexto que Isaías vivia. Num contexto em que as pessoas, o povo de Israel, ainda não tinha compreendido. O povo de Israel tinha esse problema. Ora eles estavam bem na presença de Deus, ora eles estavam mal, adorando a outros deuses, fazendo um monte de arruaça. Era altos e baixos. Aí Deus toda hora levantava um profeta, levantava um juiz, levantava um rei, levantava um inimigo, para botar o povo de novo na sua presença. Por quê? O desejo de Deus é que o seu povo esteja em sua presença. E aí quando você lê lá no primeiro capítulo de Isaías, diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Veja bem, ele se coloca de um jeito para que não haja dúvida que ele que estava falando. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Você conhece algum povo semelhante a esse, irmãos? Você tem alguma lembrança de um povo que se pareça com o povo de Israel? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Volto à minha fala inicial. Deus está fazendo alguma coisa na nossa nação, e nós vamos ser o povo usado para isso. Eu não quero ficar de fora. Irmãos, eu abri mão do trabalho que eu estava fazendo, estou me dedicando ao Esperança Rio, porque eu tenho plena convicção que esse ano de 2021, o nosso estado ele vai ser impactado pela presença do Senhor. Guarda o que eu estou te falando. Vai haver um evento em novembro, dentro do Esperança Rio, que é Impacto na Cidade. Eu vou dizer para os irmãos o que eu estou entendendo com isso. Todas as igrejas que estão sendo cadastradas para participarem do Esperança Rio, eles estão fazendo uma inscrição. E todas elas vão ser treinadas, todas elas vão ser capacitadas, e todas elas vão estar com o mesmo propósito: evangelizar o Rio de Janeiro. E dentro dessas programações, em novembro, vai ter o que nós estamos chamando de impacto na cidade. O que será o impacto na cidade? Todas as igrejas envolvidas, nas suas regiões, vão trabalhar com o impacto evangelístico. Pensa comigo, irmãos.
Parada de Lucas, Central de Lucas, Primeira de Lucas, as igrejas da comunidade que estão sendo cadastradas, Assembleia de Deus de Cordovil, Brás de Pina, Vista Alegre, Vigário Geral, todas as igrejas trabalhando no impacto evangelístico naquele mês, todas elas. Meu irmão, nós vamos ver com os nossos olhos o que Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque naquele dia todas as igrejas vão trabalhar com um propósito: falar do amor de Deus. Irmãos, ninguém resiste a isso, ninguém resiste a isso. Bocas de fumo vão se fechar, irmãos, prostitutas vão largar a prostituição e vão trabalhar em casa de família, onde for. Casamentos vão ser restaurados. Você sabe por quê? Porque a glória do Senhor está sobre essa terra, irmãos. É a palavra dele. Os anjos falaram: toda a terra está cheia da glória do Senhor. Ele não dá um tempo específico, ele dá um dado, é um fato: toda a terra está cheia da glória do Senhor. Meu irmão, o Senhor quer uma intimidade contigo, tamanha, que você possa reconhecê-lo em qualquer situação. Você lembra quando Maria foi ao túmulo? Jesus havia sido sepultado. Aí no domingo, bem cedo, Maria foi ao túmulo. Quando ela chega no túmulo, a pedra já tinha sido removida, e ela vai atrás de ver o Senhor. E alguns textos vai dar que era um anjo, outro vai dizer que era o jardineiro, mas nós entendemos que ali era o Senhor que falava com Maria. E aí, quando ela está abaixada diante do túmulo, o anjo, o jardineiro, fala com ela, e ela pergunta: onde puseram o meu Senhor? Fala para que eu possa ir vê-lo. Os historiadores, os teólogos vão dizer que o dia ainda não estava claro o suficiente, estava amanhecendo. O local era de pouca iluminação. No primeiro momento, Maria, quando olha para aquele moço, ela não consegue distinguir. E tem uma outra questão também interessante. A última imagem que Maria tinha era do Jesus crucificado, todo arrebentado. Isaías falava sobre isso. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus estava desfigurado, irmãos. É porque nos filmes que a gente vê, eles aliviam a cena. O Mel Gibson, ele foi um pouco mais ousado quando fez a cena da Via Cruz de Jesus com um pouco mais de violência. Mas não tenha dúvidas que foi além. Não tenha dúvida disso. Então, na cabeça dela não podia ser Jesus. Porque mesmo ela sabendo que Jesus disse o tempo todo que ele ressuscitaria ao terceiro dia, era um fato inédito, ninguém tinha ressuscitado. Ainda estava escuro, e a imagem que ela tinha era de um Jesus todo desfigurado. Irmãos, mas quando Jesus fala assim, Maria, que indica ali intimidade, na hora ela fala Rabone. Meu irmão, que coisa sensacional. Era uma intimidade que ela tinha, que independente se está escuro, independente da imagem que ela tinha, independente de qualquer coisa, aquela intimidade deu a ela a convicção de que quem estava falando era o Senhor. O grande problema é que nos falta intimidade, e é por isso que a gente é levado pelo que se fala na internet, é por isso que a gente é levado pelo que se fala nas filas do banco. Aí quando a pessoa fala que vai morrer todo mundo, a gente acha que vai morrer, porque espirrou. Aí quando a pessoa fala assim, nossa, fulano deu um tiro pro alto, matou de bala perdida, a gente começa a andar achando que vai morrer de bala perdida. Sabe por quê? Estamos ouvindo qualquer voz, menos a voz do Senhor que te chama pelo teu nome. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós estamos perdendo tempo. E sabe o que é interessante? Que toda manifestação de Deus tem um propósito específico. E sabe qual é o propósito específico de Deus? É mudar a nossa vida. Porque do jeito que nós estávamos, mortos nos nossos delitos e pecados, nós não temos condições de alcançar essa glória que está sendo manifestada.
O Senhor, Ele tem se manifestado, chamado a nossa atenção, buscado intimidade, que Ele quer nos mudar, irmãos. E nós só vamos mudar o mundo quando nós entendermos que nós somos mudados e fomos mudados. Você percebe que Isaías, ele vê a manifestação da glória de Deus, na presença de Deus. Aí ele fala assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Irmão, quando nós passamos pelo processo do encontro verdadeiro, a nossa perspectiva muda, a nossa postura é alterada, a nossa visão, a lente é trocada. Você percebe que no capítulo 5, Isaías, ele fala 6 ais, olhando para o povo, ele começa a falar do pecado do povo. É só você ler o capítulo 5. Ai dos que bebem desde cedo, bebida forte, até a noite. Ai dos que ajuntam para si riqueza. Ai dos que tratam o mal como bem, o bem como mal. Ai daqueles que... Ele vai falando um monte de pecado. Mas quando ele vê a glória de Deus, a perspectiva muda dele. Porque ele fala assim: agora não é mais ai quem está lá fora, é ai de mim, que vou perecendo. Irmãos, quando nós temos esse encontro, nós percebemos o quanto nós somos pecadores. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que vive aí metendo o dedo na ferida dos outros, apontando o pecado dos outros, é porque você ainda não viu o seu pecado. Porque o dia que você olhar para dentro de si, você nunca mais vai apontar o pecado de ninguém. Porque você vai querer cuidar dos seus. Porque você percebe que diante daquele que é santo, nós temos que ser santos, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Você percebe? Irmãos, em Mateus, Jesus, ele pega pesado com esse tipo de comportamento. Ele fala: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o cisco do olho do teu irmão. Eu acho muito legal, e a gente convive com pessoas assim, somos assim, porque a gente acha que pecado é só quem está fazendo lá fora, irmãos. Aí o menino passa aqui, ó, o bonde sai aqui, todo mundo armado, e fala: ai, tem misericórdia, Senhor. Aí pede misericórdia para o menino, beleza, nada contra isso. Mas quando nós estamos na nossa casa, falando mal de alguém, tinha que falar: Senhor, misericórdia da minha língua, miserável, que não cabe dentro da boca. Quando nós falamos uma mentira, tinha que falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou mentiroso. Nós temos uma célula de adolescentes lá em casa, e foi uma visitante, não crente, e a menina deve ter seus 14, 15 anos. Na hora de pedir de oração, irmãos, eu fiquei impactado com o pedido daquela menina, porque ela falou assim: tia, para Dani, tia, eu quero pedir ajuda ao Senhor para eu parar de mentir, porque eu sou muito mentirosa. Uma adolescente, irmão, diante da glória do Senhor, ela olhou para você: ai de mim que sou mentirosa, Senhor, tem misericórdia de mim. Está na hora de você olhar para dentro de você e ver o que você tem, e você sabe o que você tem, e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Ou você acha que aqueles vídeos que você vê quando teus pais não estão vendo, e você sabe que é errado, que aquilo agrada a Deus? É sério mesmo? É sério? Não, é sério isso mesmo? É sério você que é casado, que acha que teus olhares para tua vizinha agrada ao Senhor? É sério isso mesmo? Então você vai sair daqui hoje, irmãos, pela misericórdia do Senhor, sabendo que o que você está fazendo é pecado. Se você fica pelos corredores sentando o pau no teu pastor, é sério isso mesmo, irmãos? E acha que está agradando a Deus? É sério? Ai de mim que eu vou perecendo. O dia que nós tivermos essa mudança, que a partir de dentro de nós, tudo muda. No início do ano passado, quando começou a pandemia, o texto que as pessoas mais citaram, 2 Crônicas 7,14, eu acho legal, acho bonito,
que todo mundo vê aquele texto seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei o seu pecado, e sararei, bota em caixa alta, sararei a vossa terra. E Senhor, tem piedade de nós, Senhor, a nossa terra está doente. Aí ora, eu acho legal isso. Só que tem um pulo do gato ali naquele versículo: se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. A oração só vai ser ouvida quando você se converter dos seus maus caminhos, bonito, bonita. Você pode subir monte, orar de joelho no milho, você pode ficar 6 meses sem comer de jejum, o que você quiser. Se você não reconhecer o seu pecado e se arrepender, você passou fome à toa. Simples assim. Simples assim. Precisamos entender, nós somos pecadores. É o meu pecado, não é o do irmão. Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu por mim. A minha visão tem que ser essa. Aí tem gente que vem para a igreja e fala assim: poxa, bem que fulano podia estar aqui para ouvir essa mensagem. Não é você, vaso. Porque você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou, irmãos. Irmão, só eu sei pelo que eu luto diariamente. Só eu sei. Eu lembro quando eu estava no Vidinha, lembra na época do Vidinha? E aí lá tinha umas questões que eu batia de frente, batia mesmo, falava: isso não é papel de crente, isso não é papel de crente, isso não é papel de crente. Aí um dia eu ouvi uma desculpa: mas tem que entender que... Não, tem que entender não, irmão. Se a irmã soubesse o monstro que eu tenho aqui dentro, que está preso pelo Espírito Santo, a irmã não tem ideia. A irmã não tem ideia. E o dia que eu deixar de entender que é o Espírito Santo que prende esse monstro, vocês nunca mais vão conhecer esse Wagner que hoje está aqui falando para vocês. Porque não pensa você que o pecado é bom, porque não é, irmãos. O pecado, ele desfigura aquilo que Deus fez. E essa é a intenção de Satanás. Deus falou assim, ó: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Satanás fala assim: vamos destruir a imagem e semelhança de Deus. Ele não pode destruir Deus. Então ele destrói quem? A imagem e a semelhança. Nós precisamos mudar a nossa vida. E aí, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, e ele fala: de sorte que se alguém está em Cristo é nova criação, é nova criatura, ou nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Irmãos, vira a página. Chega de viver as mesmas experiências ruins, irmãos. O que tem de gente dentro da igreja vivendo momentos presos em histórias tristes do passado. Caramba, você foi liberta pelo nome e pelo poder do sangue de Jesus, irmãos. A Bíblia fala que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Eu não estou falando aqui que você não vai ficar doente fisicamente, não. Mas existem questões emocionais que você não precisa sofrer mais não, irmão. Não é porque os seus pais trataram você mal que você vai carregar. Não, você agora é nova criatura. Se o teu pai não te tratou bem, o teu Pai Celestial te trata com amor e carinho. O próprio Senhor disse assim: ainda que uma mãe viesse se esquecer dos seus filhos, porém eu jamais me esqueceria de você. Você tem noção do que é isso? Você acha que Deus vai mentir com um negócio desse, irmão? Não importa a sua dor, importa é o que você faz com ela. Eu posso te dar um conselho que o próprio Jesus me orienta: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe o que ele fala? Traz o seu fardo para ti, troca com o meu que é leve. O meu jugo, ele é suave. A maneira dele ver as coisas, dele entender, é diferenciada. Para de sofrer, irmãos. Para de ficar registrando só coisas negativas na sua vida. Você é nova criatura. Você teve um encontro com o Senhor. Agora as coisas são diferentes. Isaías entrou de um jeito e saiu de outro. Sabe por quê? Depois do encontro, ele assumiu um compromisso. Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, é um privilégio servir ao Senhor.
Irmãos, a maior honra da nossa vida não é passar num concurso público. A maior honra da nossa vida não é ter um diploma. Não que não seja importante. A maior honra da nossa vida não é ter um bom casamento. A maior honra da nossa vida não é ter bons filhos. A maior honra da nossa vida não é ter uma boa casa, não, a maior honra da nossa vida é servir ao Senhor com alegria. Esse é o primeiro chamado que nós temos. Eu tenho um bom casamento porque eu sirvo ao Senhor com alegria. Eu tenho um bom título porque eu sirvo ao Senhor com alegria. Eu tenho bons filhos porque eu sirvo ao Senhor com alegria. Essa é a base, irmãos. A base tem que ser Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Nós temos que entender isso. Isaías, quando ele saiu daquele encontro, ele falou: caramba, eu não posso mais voltar a ser quem eu era. A nação está doente, está morrendo. Eu preciso fazer a diferença. E aí eu pergunto para você, em nome de Jesus, irmãos: quantas pessoas você já levou para Jesus na sua vida inteira? Irmão, você vai ser cobrado. Eu vou ser cobrado disso, tá? Isso é coisa séria, irmãos. Não pensa você que a situação do Brasil vai mudar porque A ou B está no poder. Não, vai mudar quando nós entendermos o chamado que nós temos. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você percebe como é que é o processo? O caos está instaurado, a glória de Deus está sobre a terra, você contempla a glória, você é impactado pela presença de Deus, você é mudado, e porque você foi mudado, você sai agora para mudar. É nessa ordem. Tem ou não tem semelhança do que nós estamos vivendo no dia de hoje, irmãos? Depende de cada um de nós. Que possamos, em nome de Jesus, irmãos, entender para o que foi que o Senhor nos chamou. Chega, irmãos, de perder tempo com coisa que não leva a lugar nenhum. Você veio para esse local aqui, saiu de casa com a intenção de adorar e louvar o Senhor, faça isso com o teu coração. Não importa o que está acontecendo do seu lado. Quem não quiser, não adore. Você adora. Lá na igreja, a igreja é gigante. Cabe 5.000 pessoas dentro daquele negócio lá. Até hoje eu estou tentando me adaptar àquilo. E quando eu cheguei lá, quando nós chegamos, nós sentávamos lá atrás. E começou a me incomodar porque muitas coisas acontecem ao redor, como qualquer igreja. E agora, irmão, sabe o que eu faço? Eu sento na primeira fileira. Eu chego cedo, sento no pé assim. O pau está quebrando lá atrás, eu não quero nem saber. O que me importa é o que está acontecendo no altar. O que importa é o que eu estou oferecendo diante do altar. Para com esse negócio. O que nós estamos fazendo aqui, existe um modelo, mas o modelo não é importante. Importante é como o meu coração está diante daquele que está dentro do modelo. Para de achar que é só de teu jeito que agrada ao Senhor. Mentira. O jeito que agrada ao Senhor é em espírito e em verdade. Passou disso, a procedência é maligna. Não se iluda. Não, porque o jeito de adorar o Senhor é num templo com silêncio sepulcral. Não, porque do jeito de adorar o Senhor tem que rodopiar. Me esquece, isso é mentira, irmão. É em espírito e em verdade. Ah, mas bate palma ou não bate palma, fica em pé, não fica em pé. Mentira, irmão. Tu acha que Deus está preocupado com isso, irmão? O que Ele quer é um coração disposto a adorá-lo em espírito e em verdade. E que possamos, em nome de Jesus, irmão, vou falar para vocês de novo. Eu creio que esse ano o Senhor vai operar maravilha na nossa cidade. Na verdade, já está operando. Eu tenho visto isso por onde tem passado, irmãos. Vocês não têm noção do que está acontecendo. Vocês não têm noção do que Deus está fazendo na nossa nação. Vocês não têm noção. Pessoas que muita gente falava assim, não tem mais jeito, hoje estão restaurados para a glória do Senhor.
Pessoas que estão saindo de dentro da Cristolândia depois de uma vida inteira no crack, transformado. Pessoas que têm largado casa de prostituição e procurando emprego decente, irmãos. Casamentos restaurados, pessoas estão casando novamente. Já estava divorciado, casaram novamente, irmãos. Filhos que estão reconhecendo que erraram, estão pedindo perdão à paz, e os lares estão sendo refeitos novamente, irmãos. Deus está agindo na nossa nação. Eu não vou ficar de fora disso. Essa palavra ela tem estado no meu coração todo dia. E eu disse para o Senhor: eis-me aqui, porque amanhã, quando tudo tiver acontecido, eu quero dizer assim: olha, eu participei desse processo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmão, vamos orar. Eu não vou pedir para você vir à frente, não vou pedir para você levantar a sua mão, não vou pedir para você ter qualquer manifestação externa, mas o pedido que eu faço a você é que nessa hora você possa estar olhando para dentro de si mesmo e tomar uma decisão na sua vida. Eu não estou falando para você aceitar Jesus como Salvador, não, que eu acredito que todos que estão aqui já fizeram isso. Eu estou dizendo para tomar uma decisão que vai mudar a sua vida e a vida de quem estiver ao seu redor. Vai mudar a sua casa, vai mudar a sua vizinhança, vai mudar tudo. E você vai tomar essa decisão aí dentro do seu coração e vai falar como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque de uma maneira poderosa o Senhor tem se manifestado em nossos dias. Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Como os serafins clamaram em alta voz, dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Eu creio, ó Deus, que mesmo diante de tantas coisas ruins, a terra está cheia da sua glória. O problema é que nós estamos olhando para o lugar errado. Mas hoje, para a honra e glória do teu nome, a partir dessa data, nós vamos olhar para onde importa, vamos olhar para o Senhor, vamos olhar para o Senhor, porque toda a terra está cheia da sua glória, Senhor. Deus, em nome de Jesus, muda a nossa vida, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos crentes relevantes onde nós estivermos. Existem crianças aqui que lá na escola elas podem fazer a diferença. Existem adolescentes aqui, ó Deus, eles podem fazer a diferença. Existem adultos, velhos, podem fazer a diferença. Jesus, nós queremos ser diferentes nessa geração. Tira de nós toda mentira, toda fofoca, toda contenda, toda palavra desgraçada de morte. Que sejamos portadores da palavra de vida e vida eterna. Deus, nós fomos chamados pelo Senhor para fazer algo sobrenatural na nossa geração, ó Pai. Deus, eu creio que ao abrir da nossa boca, pessoas vão ser curadas. Eu creio que simplesmente por estender as mãos, vidas vão ser transformadas, porque nós estamos falando do poder do Senhor, porque a tua glória está sobre toda a terra. Manifesta, Deus, o teu amor através de nós. Manifesta a tua glória, Senhor, através de nós. Deus, em nome de Jesus, deixemos de ser uma igreja morta, adormecida, mas que possamos vibrar com a tua presença. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, sair como bombas atômicas, explodindo onde quer que nós passemos, Senhor. Deus, o tempo está passando. O Senhor já está às portas para vir buscar a tua igreja. Louvado seja o teu nome para sempre, Jesus. Acenda a chama do nosso coração, que possamos amar, que possamos perdoar, que possamos viver segundo a tua palavra. Tem misericórdia de nós, Jesus.
misericórdia de nós, Senhor. Encha-nos, ó Deus, da Tua presença. Muda a nossa história como foi com Isaías. E que através da nossa história, a partir da nossa história, outras pessoas sejam mudadas para a glória do Teu nome. Obrigado por essa rica oportunidade. Obrigado, Deus, muito obrigado, 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 Jesus. Nós Te louvamos, ó Pai. Nós Te adoramos, Jesus. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem sido paciente conosco, Pai. Oh Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa falta de compromisso contigo. Deus, nós dedicamos tanto tempo à rede social, quando deveríamos dedicar a Tua palavra e a oração. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, para que a nossa postura seja mudada, que os nossos caminhos sejam convertidos ao Senhor. Leva-nos em paz, ó Deus, e dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, uma semana diferente, ó Pai, a partir da nossa decisão de hoje, como Isaías. Obrigado porque o Senhor nos ouve, Jesus, obrigado. Te oramos assim, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, Jesus.